Olá, sejam bem-vindos ao Entrevipcast. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniela Milhazes, sou jornalista e apresentadora desse podcast. Quem ainda não segue nosso canal, inscreva lá, Entrevipcast, ative o sininho, mande para os amigos, mande para os familiares, que aqui tem muita informação e muito conteúdo. Eu estou novamente com a psicóloga Elisete Andrade, ela que é mestre em psicologia pela UFMG, professora e estudante de psicanálise, comunicadora. E vamos falar hoje, porque a gente falou, né, no episódio 2, não foi? Sim. Sobre ansiedade, insônia, estresse. A gente foi, mas rendeu aquele bate-papo, hein? Sim, foi bom demais. O feedback foi maravilhoso também, né, dos nossos aí seguidores, telespectadores. Eu também coloco cortes também no Instagram da Entrevipcast. Segue lá, gente, quem não segue no Entrevipcast no Instagram. Elisete, meu filho, um bom filho a casa torna, né? Exatamente. Gostei demais, gostei tanto que voltei. Foi maravilhoso aquele bate-papo contigo. Sim. Foi muito importante, muita gente também gostou. Sim. E o motivo de hoje é uma causa muito especial, sim, né? Exatamente. Nós já estamos aqui de amarelo, porque nós já estamos aí na campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha contra o suicídio, né? Isso mesmo, Dani. E a gente já falou sobre a ansiedade, né? E agora vamos falar sobre a depressão, que é um das maiores causas do suicídio, né, Zete? Exatamente. Mas quais são os sintomas da depressão? Dá boa noite, sim, boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia, boa tarde. Para quem está aqui, ligadão. Uma alegria participar mais uma vez do Entrevipcast. Agradecer, Dani, o convite. E agradecer a toda a equipe também pela paciência. Nós falamos muito no primeiro, não foi? No primeiro episódio. Conversamos bastante sobre o tema da saúde mental, a importância desse cuidado com a saúde mental. E agora falando sobre essa campanha, que é uma campanha muito importante. E acho que muita gente já conhece. Quem ainda não conhece, a gente vai falar um pouquinho dessa campanha, que é a campanha Setembro Amarelo, da importância da gente levantar essa bandeira e falar sobre isso, porque é uma campanha que visa a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Então, não tem como a gente falar só sobre a morte, a gente vai falar também da valorização da vida. E uma das formas de valorizar a vida é cuidando da saúde mental, é cuidando da gente. A gente falou sobre isso naquele episódio, né, do cuidado que a gente precisa ter com a saúde mental. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho, principalmente quando se trata de quadros de depressão. Infelizmente... Você acha que a depressão é um estado mais grave do que a ansiedade? Mais grave do que a ansiedade. Porque a depressão, ela afeta o interesse da pessoa significativamente pela vida. Claro que em alguns casos a ansiedade também há isso, mas na depressão é pior. Porque o que significa a palavra depressão, né? Queda. Então a pessoa ela cai e ela começa a achar que a vida não tem sentido, que a vida não tem graça. Muita gente confunde tristeza com depressão. Tristeza profunda, né? A depressão é uma tristeza, assim, no estágio mais profundo que a gente pode imaginar. Então, tem gente que não tem depressão, tem só tristeza. Ficar triste, Dani, é normal. De vez em quando a gente fica triste, não fica? Normal. A gente tá ali faz no parte, dia. Né? Alegria, tristeza. Sim, exatamente. A gente tem um dia ruim, você chega no final do dia e fala, nossa, eu planejei tanta coisa bacana, hoje não aconteceu nada. Deu tudo errado. Aquele dia difícil, às vezes você fica decepcionado, sofre uma decepção, alguém te magoou, alguém trai você. Natural ficar triste. A tristeza faz parte da vida. A gente tem que parar de achar que a tristeza é algo que a gente tem que evitar o tempo todo. Porque quando a gente fica tentando evitar a tristeza o tempo todo, isso é um problema, isso gera um dano muito grande. Então, a gente tem que entender que a tristeza faz parte da vida, assim como a alegria, assim como a raiva, assim como as decepções também, elas fazem parte. A gente não quer ser decepcionado, mas é comum. A gente vai ser decepcionado em algum momento, a frustração. São várias coisas que fazem parte da nossa vida. E a tristeza é uma delas, mas aí tem um limite, tem um ponto de limite. E esse limite é o que vai determinar se a sua tristeza é uma tristeza normal, né? Uma tristeza comum, ou se já é um quadro de depressão. O que a gente precisa saber para identificar? A intensidade e a frequência dessa tristeza.
Você sentir triste porque algo deu errado durante um dia ali na sua E semana? no outro dia tá de boa, Tá de né? boa, e aí você consegue levantar e falar, não, é assim mesmo e tal, vambora, né? Estou cansada, mas eu vou assim mesmo, eu tenho um sonho, tenho um desejo, a vida continua, aí eu perdi alguém, perdi alguma coisa, perdi dinheiro, mas eu posso continuar, eu posso seguir aqui. Então, se você consegue seguir, se você consegue continuar, isso é natural. Agora, quando você perde a capacidade de seguir em frente, a capacidade de continuar, de interesse pela vida, quando você sofre uma tristeza, e aí no outro dia você continua triste, aí no outro dia você fica triste novamente, você mais uma vez fica triste. Quando essa tristeza começa a intensificar, você vai tendo episódios de tristeza com mais frequência, e a intensidade vai aumentando, aí isso não é normal. Tem pessoas que perdem assim, um ente querido, né? E falam assim, não, porque eu ainda estou de luto. Mas pode ser que ela já esteja no quadro de depressão? Sim. Achando que é um luto, que é luto. Exatamente, porque o luto também ele tem um ponto, né? É importante ter um limite ali. Você não pode prolongar demais o seu luto, prolongar demais na sua dor. Porque às vezes é natural você perder alguém, ou perder alguma coisa, ou mudar, passar por um processo de transformação. É normal. Quanto tempo deve durar um luto? Ou não existe tempo? Não existe um tempo. Mas se você ficar, por exemplo, 5, 6 meses de luto, você não acha que você já está num quadro de depressão? Não, é um tempo até comum para um processo de luto. Porque o luto ele tem diversas fases. Você vai passar por várias fases ali. Você vai negar, né? Você vai ter a tristeza, você vai ter a dificuldade de aceitar aquilo que você está passando, você vai ficar com raiva, você vai ficar bravo, você vai ficar irritado, você vai querer negociar. Então, são várias fases, até chegar na fase da aceitação. Da mesma forma, e aí o luto vale para a morte de alguém, ou o luto vale também para uma separação. Sim. Para uma perda de algum objeto, até uma mesmo crise uma condição financeira, exatamente, um uma fim de um falência. relacionamento. Exatamente, são várias situações que podem desencadear um luto. E esse luto aí de 6 meses é natural. É claro que assim, esse luto, ele não pode ser totalmente o luto, a pessoa enlutada ali, a pessoa o tempo todo focada na dor da perda. A pessoa sente, mas ela consegue seguir, ela consegue fazer as coisas. Vida, né? Talvez ela não consiga com aquela alegria, com aquele ânimo, mas ela consegue, ela não parou, ela não está paralisada na dor. Porque aí quando há essa paralisação na dor, é que a gente percebe que é um sinal muito perigoso. Então esse sinal de prolongar a dor, prolongar o luto, prolongar a tristeza, aí sim, precisa parar, identificar, porque aí já começa a dar sinais de uma depressão. Então, quando você fala do luto, né, isso é interessante porque é um dos fatores para a depressão. A pessoa, ela vivencia o luto e ela não se permite elaborar esse luto, porque tem isso também. Da mesma forma que tem aquelas pessoas que ficam enlutadas muito tempo, além né, do que o processo realmente precisa ali, tem aquelas pessoas também que se recusam a viver o luto. Elas se recusam elas não querem admitir ali que houve uma perda, então elas ficam tentando abafar. Vai abafando, sabe? Fingindo que tá tudo bem. Tá tudo bem. A pessoa tá morrendo por dentro, chorando por dentro, mas fica fingindo que tá tudo bem. E isso pode causar depressão também. Da mesma forma que o luto prolongado, essa Aí depois negação, o baque pode vir depois, né? Vem depois, Dani. Vem depois. É igual fim de relacionamento. A pessoa quer mostrar que tá bem, que não tá sofrendo. Depois, né? O mundo desaba. Depois o mundo desaba lá na frente. Então a gente tem que viver, né? Esse luto. Tem que viver. Exatamente. Agora, sim, eu vejo que a depressão tem oscilações de humor. Muito. Né? Às vezes a pessoa tá feliz, né? Tá se divertindo, no outro dia, ou questão de horas, ela já está na cama depressiva. E aí algumas pessoas falam que é mimimi, né? E fala que não é possível. A gente vê isso muito, né? Até na vida assim, de celebridades que contam, né? Assim, sobre depressão, igual o Whindersson Nunes. Né? E fala, a pessoa está fazendo um programa de humor, está ali fazendo piada na internet, depois vem falar que está depressivo. Então, conta um pouquinho, porque a depressão tem oscilações de humor. A depressão, ela mexe com a pessoa inteira. Ela mexe com o cérebro, ela mexe com a forma de funcionamento desse cérebro, a cognição, ela mexe com a memória, ela mexe com a atenção, ela mexe com tudo. Ela mexe com o corpo, com as suas reações a tudo, ela mexe com o seu comportamento. Então, ela despersonifica você também. Você antes era de uma forma e você começa a reagir de outra forma.
E aí essa dificuldade de administrar essas emoções muitas vezes causa essa oscilação. E aí tem uma diferença. Dentro da depressão, há essa oscilação de humor por conta dessa dificuldade de administrar essas emoções. Então, de repente, a pessoa está numa euforia, né? Uma alegria, no estágio de mania que a gente vai chamar, e em outro momento está na melancolia. Algumas pessoas podem diagnosticar isso como transtorno bipolar? Isso, transtorno bipolar. Transtorno bipolar faz parte da depressão? Tem uma diferença aí do transtorno bipolar e da depressão. São duas patologias diferentes, mas que as duas, muitas vezes, elas combinam. E aí é que fica o quadro mais grave ainda. Da mesma forma, a ansiedade. A ansiedade, ela faz parte da depressão? Não, a ansiedade é um transtorno e a depressão é outro. Mas muitas vezes a pessoa com depressão, ela também sofre com ansiedade. E aí é uma coisa a mais, sabe? É como se fosse assim, vem um problema com um bônus. E às vezes o bônus é a ansiedade, o bônus é o transtorno. Uma pessoa depressiva pode ter ansiedade. Agora uma pessoa ansiosa pode ter depressão também? Pode ter depressão também. Da mesma forma. São duas coisas diferentes que precisam ser tratadas de formas diferentes. A gente costuma dizer, assim, dentro da psicologia, que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. A pessoa que está com depressão, ela começa... normalmente, o quadro depressivo é porque ela não consegue administrar coisas. Uma e aí ela dor começa... do passado, exatamente. E aí ela começa a reviver aquele trauma. Ela começa a se cobrar por uma decisão que ela tomou lá atrás. E aí ela começa a se cobrar e se perguntar, será que eu fiz a coisa certa? Ou se culpar, né? Exatamente. Se culpar. A culpa, ela faz parte, ela vem junto aí com o pacote da depressão. Normalmente, a pessoa com depressão, ela se culpa demais. Ela se culpa porque ela vivenciou pessoas pessimistas são depressivas ou a depressão faz as pessoas serem mais pessimistas, negativas? As duas coisas. As duas coisas podem acontecer. Pessoas pessimistas, elas têm uma predisposição para a depressão. Então, por isso que é importante ter cuidado também, porque tem gente que vai criando ali um ambiente mental para poder desencadear algum transtorno e nem percebe, sabe? A pessoa começa a reclamar de tudo, reclamar das coisas. A pessoa, ela começa a estabelecer uma relação de ingratidão com a própria vida, com o próprio corpo, e aí ela não se cuida, ela cria uma resistência com o próprio autocuidado. E isso pode gerar um quadro de depressão também. E existe alguma estratégia, Zete, para melhorar a rotina e promover assim, um melhor estado de espírito? Sim, várias estratégias. Eu acho que são dicas importantes de autocuidado, mas o mais importante é que a pessoa ela consiga fazer as pazes, sabe? No caso específico de depressão, a pessoa precisa fazer as pazes com o passado, fazer as pazes com ela. Entender que ela errou mesmo, que ela não acertou sempre e que deu errado muitas vezes e que ela não conseguiu fazer as melhores escolhas, não foi possível fazer as melhores escolhas, mas que ela fez o que foi possível. Ela fez o que ela deu conta de fazer naquela situação. Era aquilo, foi aquilo que foi possível. Então, acho que dentro da depressão, Dani, um dos pontos importantíssimos é que a pessoa consiga se perdoar, consiga fazer as pazes com a sua história, com o seu passado, fazer as pazes com o que ela é e começar a aceitar o que ela é, nesse momento aqui, agora. Aceitar no lugar que ela está, a forma agora, como às ela está vezes, vivendo. o próprio julgamento das pessoas, Sim. né? Tipo assim, a pessoa cometeu um erro no passado, entrou numa depressão, mas ela tem aquele julgamento da sociedade que está sempre lembrando do que ela fez. Sim. E isso também... deve doer muito, né? Então, dói mesmo. Então as pessoas também em volta tem que fazer a sua parte também, sim, né? Acho que às vezes as pessoas são muito boas para apontar, né, Dani? Sim, demais. Apontar erros. E assim, não, às vezes a gente tá numa mesa, aí passa uma pessoa e fala assim, ela já fez isso e isso. Quanto tempo? Já deve ter aí uns 15 anos. Eu falo, gente, a pessoa está julgando uma coisa que a pessoa fez quando era adolescente, né? Um erro que ela fez na adolescência. As pessoas mudam, as pessoas melhoram com a vida, com o dia a dia. Sim. E as pessoas se apegam naquela fama ruim e fala disso, parece que pro resto da vida. Como a gente não pudesse errar nunca, né? Exatamente. A gente, E o erro a gente pode acertar. Quando a gente acerta... Sim. Sempre. Se a gente cometer um erro, a gente é apontado por muito, muito tempo. Sim, sim. E acho que até é um recado importante, porque
a gente, sem perceber, a gente vai adoecendo o outro. Vai adoecendo. Vai adoecendo. Essa coisa da internet, do cancelamento, do julgamento. Tem gente que acha que porque tem um celular, pode falar o que quiser na hora que quiser, e não é bem assim. Por que assim? Por que as pessoas estão causando tanta treta na internet, né? Sim. Acho que pode falar, se o cabelo de fulana tá assim, se o peso de fulana... Intromete na vida de todo mundo. Na cara não fala pra ninguém, não, né? Mas ali, no Instagram... É um espaço mesmo. E isso é muito adoecedor. Então, a ocupar esse lugar na vida é um lugar muito pequeno. Eu acho que se você assume esse lugar de achar que você pode julgar, que você pode falar o que você bem quer, isso é muito problemático. E normalmente são pessoas que se julgam muito sinceronas, né? Eu falo o que eu penso, doa quem doer. Assim, doa quem doer. Pois é, essa coisa de doa quem doer, isso tem sido muito perigoso. Porque às vezes tem gente adoecendo por causa de comentários seus. Uma pessoa que você nem conhece, você está julgando a forma dela se vestir. As pessoas tóxicas na internet, né? Pessoas tóxicas. Isso é grave. De vez em quando aparece uns no meu também, porque eu tenho muitos seguidores, né? Aí eu vou lá, bloqueio. Sim, né? sim. Que geralmente são fakes ainda, né? Sim. E até isso, assim, outro dia mesmo uma pessoa que acho que era fake, comentou no meu Instagram, né? Eu falando lá e tal, comentando alguma coisa. Que não estava bem por algum motivo, e aí a pessoa falou assim, nossa, mas você como psicóloga, você não devia colocar esse tipo de coisa, não. Como se assim, 100% feliz, tô de boa o tempo inteiro. 100%. É robô, todo, né? Exatamente, inteligência artificial aí. Mas as pessoas gostam de... Às vezes eu postava uma roupa, uma pessoa vinha e botava, tá horrível, que mau gosto. Tipo assim, nossa. Se você não quer, se você não gosta, desconecta, né? Assim, pra para quê? de seguir, se para de seguir, não agrada. Sim. Então, assim, as pessoas gostam de cutucar. Parece que a vida dessas pessoas são amargas, né? Sim. E falam assim, não, ela tá muito feliz, peraí que eu vou botar ela pra ela sentir o que é tristeza também, né? Exatamente. E aí, acho que esse adoecimento, inclusive, dessas pessoas famosas, eu acho que se deve muito a isso. O Whindersson Nunes com depressão, Luísa Sonza e tantos outros, Bruna Marquezine já falou que teve. O próprio Padre Fábio, né? Ele falava que as cobranças eram inúmeras e as pessoas julgavam muito, falavam muito. Ele teve síndrome do pânico, gravíssimo. Foi. Então, vários, assim, a lista é enorme. A gente tem uma lista aqui que a gente ficaria a noite toda, o dia todo, falando dessa lista de pessoas que estão adoecendo justamente por causa de outras pessoas que acham que têm o direito de invadir a vida do outro e falar o que bem quem pensa, o que bem quiser. E não é bem assim. A gente tem que ter uma responsabilidade. A gente tem que cuidar da gente, mas a gente também tem que prestar muita atenção na forma, o que a gente está causando na vida do outro. Porque eu acho que é isso que a gente leva, né? Pra isso, contas, sabe? Isso vai fazer essa pessoa sofrer, vai fazer essa pessoa chatear, então eu não vou falar. Pra que eu vou falar, né? Isso vai servir para alguma coisa? Né? Isso vai ser útil de alguma forma? Então não fala, se não vai agregar nada, porque com esse negócio também de crítica construtiva, tem muita gente que anda falando um monte de coisa aí. Não, eu falo assim também, sabe, que acho que talvez a idade a gente vai evoluindo, vai amadurecendo muito, porque antes a gente tinha aquela coisa de julgar, né? Eu não sei, né? Chata, né? Uhum. Porque ela é chata. Ou então porque uma pessoa falou que ela é chata, você já pegou aquilo ali. Sim. E aí, hoje, eu não falo mais isso. Eu falo assim, não, eu não tenho como falar que aquela pessoa é chata, que aquela pessoa é falsa, se ela não fez nada comigo, né? Sim. Se ela fizer alguma coisa comigo, eu vou ter oportunidade de julgar. Mas eu não conhecendo, então, eu fui vendo com a vida que eu fui quebrando a cara, sabe? Eu falei, poxa, como é que eu julguei essa pessoa? E muitas pessoas também... Eu sei que também fala, Dani, eu imaginei que você era metida, que você era cara fechada, e você é completamente diferente. Sim. Então, as pessoas rotulam uma imagem sua da rede social, né? Principalmente se você estiver bem apresentável, né? Se você estiver bem arrumada, maquiada, principalmente quem trabalha com moda, já tem aquele estereótipo de que é metida, né? Sendo que pra gente vender uma roupa, a gente tem que estar maquiada, bonita, porque a gente não pode vender nosso produto de qualquer jeito, né? Exatamente. Tinha gente que fica entrando no supermercado e fala assim, é você que é Daniela? Aí eu olhava pro meu pé, eu tava com chinelo no pé. Aí a pessoa, eu mesmo, sem maquiagem, sem nada. Você, é isso aí, a vida real. Então, assim... então, o julgamento que as pessoas fazem, as pessoas criam uma identidade de uma pessoa pelo que vê o que ela posta, pelo que ela posta na... Sim. E essa cobrança, né? De querer que o outro seja perfeito, demais. que o outro seja isso, seja aquilo. Isso tem adoecido muito e causado muita depressão. Então, acho que um recadinho para quem é assim, para quem é tóxico nesse nível, né? De achar que pode falar o que bem quer, de achar que pode ficar mandando mensagem, atacar o outro. Tenha muito cuidado com isso.
porque isso pode Porque ser fere, grave. né? Sim, e agora, principalmente a gente falando de Setembro Amarelo, isso é tão sério, porque isso pode causar tanto dano na vida do outro, e às vezes você não sabe qual é o limite para o outro. Às vezes você tá falando ali, você tá ridículo, você tá muito feia, tá muito má, o que tá acontecendo? Você não sabe o que tá se passando. Tem o filho de um artista, de uma artista, cantora de forró, ele era TikToker e ele suicidou isso. por conta dos haters, né? Dos julgamentos quando ele fazia. Ele os postou conteúdos uma foto, dele, um vídeo lá, uma foto com um amigo, e isso foi motivo para um monte de crítica, o povo colocando um monte de coisa. Ele não aguentou o julgamento. A depressão está ligada ao suicídio, né? Sim. E muitas vezes a depressão está ligada a esses fatores, de que a pessoa vivenciou alguma situação traumática na infância, adolescência ou durante a vida, e ela não conseguiu lidar com aquilo, ela guarda aquilo, e isso muitas vezes vem desencadear depois. E aí vira um gatilho, sabe? Se você fala alguma coisa ali e aquilo machuca, isso desperta aquela dor novamente, e a pessoa volta a sentir tudo aquilo que ela sentiu depois, a solidão, a questão mesmo da infelicidade, de achar que não pode ser feliz, que não é merecedora de felicidade. Então, a depressão, ela se liga muito a isso, a essa tristeza intensamente profunda, em que a pessoa olha para a vida e não consegue ver motivo, ver sentido, sabe? Todos os dias a gente levanta, por mais cansada, a gente consegue ver um sentido ali. Eu tenho que levantar porque eu vou fazer isso, vou realizar tal coisa, eu tenho uma família, eu tenho um motivo para fazer isso. Com depressão, a pessoa não consegue. Não consegue. E qual é a atuação do psicólogo quando acaba acolhendo uma pessoa que já tentou ou já pensou em cometer um suicídio? É muito comum chegar ao consultório, pessoas assim. E isso é bom, porque significa que elas estão procurando ajuda, né? O lugar certo. Mas tem muita gente que não consegue ainda pedir ajuda. E principalmente quando o estágio da depressão, porque a própria depressão, assim como a ansiedade, ela tem vários tipos. E ela tem vários estágios também. Então, tem a depressão leve, tem a depressão moderada e tem a depressão grave. Então, dependendo do estágio, a pessoa não consegue pedir ajuda. Ela não vai conseguir pedir ajuda sozinha. Então, quem precisa fazer isso é alguém da família para levar essa pessoa ao consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra. E quando chega, o que a gente precisa fazer é acolher. E é o que o psicólogo faz, né? Em toda a atuação dele, independente da área. É acolher a dor do outro. Porque quem procura um psicólogo é porque está sentindo alguma dor, está sofrendo de alguma forma, está vivenciando algum momento difícil na vida e precisa ser acolhido. Então, a primeira coisa que a gente faz é acolher aquela dor. É mostrar para aquele paciente que ele tem um espaço ali, que aquele espaço é dele para ele falar daquela dor, daquilo que está doendo, daquilo que está sangrando ali internamente, sabe? E é uma dor insuportável. Por mais que, olhando de fora, você olha e fala assim, mas isso não é motivo na situação que você colocou aí mesmo, citou, do filho da cantora. Olhando de fora, você pode falar assim, nossa, mas isso é motivo? Só porque alguém comentou alguma coisa ali, era motivo para ele tirar a vida dele? Mas e as dores que ele já tinha guardado dentro dele e que aí, com aquela dor final ali, se tornou uma grande dor? Então, a gente não sabe. Nossa. Às vezes a gente fica julgando, E como né? faz para a família ou algum amigo próximo consegue identificar, né? Vamos falar aqui agora sobre pensamentos suicidas, né? Sim, como um paciente suicida deixa sinais para a família ou para algum amigo mais próximo. Como é que a gente consegue identificar? Um dos sintomas da depressão grave. Então, a depressão grave, ela tem vários sintomas, vários sinais aí. A depressão grave, a pessoa perde interesse pela vida, perde a vontade de viver. Na depressão grave, a pessoa tem distúrbios do sono, ou ela dorme demais, ou ela não dorme de jeito nenhum. Ela tem distúrbios também na alimentação, ela come demais, ou ela não come também de forma alguma. Então, muitas pessoas com depressão, elas perdem muito peso, elas perdem o interesse por qualquer tipo de alimento. Elas perdem o interesse pelos hobbies. Então, antes, uma coisa que dava muito prazer, para ela não tem mais prazer. Não tem. Antes, ela gostava de tocar. Você coloca um violão na frente dela, nada. Ela não consegue ver prazer em nada, absolutamente nada. Perde o interesse pelas coisas mais simples e pela vida. Então, são alguns dos sintomas, são vários sintomas. Quais são os fatores de risco e proteção? Então, existem vários fatores aí, e um dos problemas dentro da depressão, né, que é essa ideação suicida, esses pensamentos suicidas, né? E ainda te respondendo a pergunta anterior,
como fazer para identificar, existem vários sinais. Então, se você começa a perceber que a pessoa ela está nesse estágio de desinteresse, se você começa a perceber que a pessoa ela não está se cuidando mais. Antes ela fazia a unha, antes ela lavava o cabelo, ela não está lavando mais. Ela parou de se cuidar, ela está vestindo de um jeito diferente, ela está andando de uma forma diferente. Porque até Tem a pessoas forma de que caminhar... ficam até semanas sem tomar banho, né? Sim. E até a forma de caminhar, às vezes, muda. A pessoa começa a caminhar assim, sabe? Cabisbaixo. Cabisbaixo. E aí, são pequenos detalhes, às vezes, que a gente precisa prestar atenção para entender que essa pessoa precisa de ajuda. E aí, a ideação suicida, Dani, muitas vezes não aparece assim, eu vou me matar, viu? Eu quero me matar. Não. É muito sutil. Às vezes é assim, nossa, que vontade de sumir. Nossa, se eu pudesse, eu viajava para bem longe para não voltar. Nossa, se eu pudesse, enfiava minha cabeça no buraco. Se eu pudesse, eu dormia e não acordava. Então, às vezes, são frases, assim, que se você não prestar atenção, você deixa passar. São os gatilhos, né, você que já dá passar. pra... Você fala, não, isso é natural, né? Todo mundo sente assim em algum momento. Mas são sinais que, às vezes, a gente deixa passar por conta da correria também, agitação. Então, se você já percebe que a pessoa ela vem se descuidando, ela está no estágio reclamando muito, de muita tristeza, com pensamentos negativos, reclamando da vida, sem interesse pelas coisas mais simples, então já é um indício, já é um sinal e que precisa ser Quando ela deixa cuidado. Cartas ou quando ela vai escrevendo alguns tipos de mensagem também. Sim, às vezes os status, né? Aparecem coisas assim... e é preciso olhar isso, porque às vezes nos status a pessoa... Tá querendo chamar atenção, tá querendo chamar atenção mesmo. Exatamente. E chamar atenção não é uma coisa ruim, porque a gente olha, é igual aquela justificativa quando a pessoa de que é posta aí, tipo assim, queria sumir, né, não tô bem, tá... Isso aí é a forma que a pessoa já tá pedindo ajuda. É um pedido de socorro. E algumas pessoas fossem lá, chamando atenção, que tá querendo lacrar na internet, tá querendo... Gente, é complicado, isso é muito sério. Sim, porque infelizmente tem muita gente que ainda usa aquela fala. Quem quer não avisa, quem quer faz. Quem quer realmente não fica falando que vai fazer, não. Não fica falando, Vai lá e faz. Por que não faz? Fazer é a coisa mais fácil. Tem gente que ainda fica usando esse tipo de comentário. E não é tão simples assim. E às vezes a pessoa ela tá no nível de sofrimento, ela tá num estágio de sofrimento tão avançado, ela não sabe mais o que fazer. Ela começa a pedir mesmo ajuda. Colocar essas mensagens assim, às vezes coloca uma frase que demonstra isso, que ela está no limite, que ela já não está aguentando mais, que a vida perdeu a graça, que a vida perdeu o sentido. Então, às vezes, é preciso ler nas entrelinhas também. Nem sempre todos os sinais são claros. Nem sempre todos os sinais são, assim, abertos. É preciso entender e analisar direitinho para poder perceber o outro. Mas, para isso, a gente precisa, às vezes... E a gente nota muito isso com jovens, né? Sim. Eu acho que esses pensamentos suicidas têm mais em pessoas... em jovens do que adultos, sim. Idosos, sim, né? Sim, os jovens, infelizmente, atualmente, sim. Acho que justamente por conta de todas essas mudanças, por causa das transformações, até mesmo da questão da internet, o uso da internet, os videogames, tudo isso tem contribuído. Os jovens estão adoecendo mais mentalmente. E tem alguma pesquisa se é mais menino ou se é mais menina? Não, normalmente as mulheres, elas têm mais problemas, não é que elas têm mais problemas, é que elas pedem mais ajuda. Então, normalmente as mulheres, elas chegam mais ao consultório. Então, elas vão mais. Os homens têm um pouco mais de resistência. Agora, então, o homem é mais fácil cometer o ato, porque, tipo assim, mulher, às vezes toma excesso de medicamento, mas aí vai intoxicada para o hospital, mas não morre. Sim. Agora, o homem... eu acho que tem mais coragem, né, do que a mulher, assim, Eu não sei se ou é mais... não, Eu porque, acho que porque o homem tem acesso à arma. O homem, eu acho que ele tem menos coragem de pedir ajuda. Talvez por isso ele consiga cometer mais. A mulher não, ela fala mais. Ela tem mais facilidade de falar, né? Ela tem mais facilidade de verbalizar. Então, isso ajuda. O homem não, ele já guarda mais, ele fica guardando aquilo ali. E aí, a passagem ao ato, né, que a gente vai chamar, o próprio ato ali do suicídio, normalmente acontece com mais rapidez e com uma intensidade maior justamente por isso. Ele não pede ajuda antes, ele não comenta nada antes. A mulher não, ela fala, ela repensa, ela pensa de novo, ela pensa mais vezes. E isso, às vezes, faz com que o homem cometa mais o ato, né, de uma vez só. E existe aquele paciente que tem esse pensamento, mas não quer
não quer cometer o ato. E tem aqueles que realmente têm vontade de falar assim, eu não quero mais estar aqui, não quero mais viver. E tem aqueles que falam assim, eu estou com esse pensamento na cabeça, mas eu não quero. Como é que faz para tirar esse pensamento de mim? Então, na verdade, ninguém quer morrer. A gente vive justamente para poder cuidar da vida. Tudo que a gente faz, desde que a gente nasce, é tentando cuidar da vida. Então, você come para viver. Você alimenta para viver. Você dorme para viver. Tudo que você faz para manter a sua vida. Então, a gente nasce para manter essa vida, né? Então, ninguém quer morrer. Pode acontecer de, nos casos aí mais extremos, a pessoa realmente ela achar que não quer. Ela achar que não precisa mais. Ela achar que não tem como mais. Que não tem mais jeito para ela. Porque já está doendo demais. Você já perdeu algum paciente para algum ato? Não. Não? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Mas já tive vários pacientes com ideações. Já aconteceu, assim, de te ligar na hora, de mandar mensagem? Tentativa assim. já, ideação já. Já atendi casos de ideações suicidas e já atendi e na hora você de tentar. Eu já fiquei, já teve uma vez de ficar até 2 horas da manhã com a paciente no telefone. Porque ela estava em crise e eu fiquei até 2 horas da manhã com ela tentando acalmar a crise. Tentando aliviar um pouco da crise, porque ela não conseguia falar com outra pessoa. Então, já tive casos assim, mas graças a Deus, eu nunca perdi nenhum paciente para o suicídio. Já perdi em outras situações, de acidente, felizmente, doença, né, pacientes com doenças terminais, já perdi. Mas para o suicídio, graças a Deus, não. E isso até, assim, é um assunto que me emociona muito, sabe? Que mexe muito comigo, porque eu sei que a dor, ela é verdadeira, sabe, Dani? Porque tem muita gente que fala que, suicídio, isso é bobagem, a pessoa não quer realmente fazer isso. Eu sei que as pessoas, elas chegam num limite de dor profunda. E, às vezes, você olha e fala assim, mas não tem um motivo para essa pessoa estar sentindo essa dor. Não tem motivo para você que está olhando de fora. Para ela, tem. Ela está carregando uma dor ali que nem ela consegue explicar. Ela não consegue ver brilho na vida. Ela olha para tudo e ela só enxerga. Às vezes não sabe nem por qual motivo está triste. Motivo, ela não consegue nem identificar o motivo. Ela chega no consultório muitas vezes pedindo ajuda e falando, olha, eu já tentei 10 vezes. Ela já tentou 10 vezes. Você já curou uma paciente? Vários, graças a Deus, vários pacientes já tentaram. Que coisa boa. Já tentaram, quando chegaram ao consultório com várias tentativas, e aí quando começou o processo de análise, a pessoa começou a entender. Porque é isso que uma terapia, que uma análise proporciona, sabe? A pessoa começar a ver sentido naquilo que ela não via antes. Ela começa a ter coragem de enfrentar a vida. Ela começa a ter coragem de lidar com os desafios, com as dores. Ela olha para a dor dela, ela não vê só dor. Ela vê ali uma possibilidade de aprendizado. Ela olha para a morte, ela não vê só morte. Ela vê vida também. Ela olha para o medo, ela não vê só medo. Ela vê que tem coragem também, que é a possibilidade, sabe? Tem uma luzinha. Sim, ela começa a olhar de forma diferente para tudo. E isso bacana. é muito gratificante, sabe? Assim, eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, pela psicologia, pela psicanálise, justamente por isso. Você vê a pessoa se transformando, sabe? É uma transformação. Claro que não é um processo rápido, claro que as coisas elas não acontecem como mágica. Eu até falo que eu gostaria muito de ter uma varinha mágica ali, sabe? Uma varinha para poder ajudar a tirar a dor de uma forma rápida. Porque tem pacientes que eles chegam em pedaços. E dá vontade de colar todos os pedaços ali e falar assim, não, vai dar certo. Mas a gente não vai fazer isso, não pode fazer isso, porque é um processo. O processo de cura muitas vezes é lento. Tem dias que o paciente vai sentir que está renascendo, que está ressurgindo, que está voltando. No outro dia ele tem uma recaída. Pode acontecer assim, tipo, uma pessoa está aparentemente bem, vai para a escola, se diverte, joga bola e depois chega em casa. Sim. Inclusive, no processo de tratamento é normal. E às vezes o paciente. E fala assim, ele fica gente, muito mas mal, ele estava sabe? bem, ele vai trabalhar, ele vai para a escola, ele foi para academia. Eu falei, como isso aconteceu? Sim, inclusive até eu atendo muitos adolescentes e às vezes os pais, né, eles ficam muito felizes quando começam a perceber que o adolescente está evoluindo, que o tratamento está evoluindo.
E aí, quando tem uma recaída, que eu já espero, eu sei que vai acontecer. E é natural ter uma recaída mesmo, faz parte do processo. Aí eles ficam, né, arrasados. Nossa, estava indo tão bem. Aí pronto, né, esse sentimento de, será que vai voltar tudo de novo? Aí você precisa tratar isso no paciente. Não, a recaída faz parte do processo. É natural, você está tratando. O processo de cura é lento mesmo, não é uma mágica. É um processo, o nome já diz, né? É processo. É travessia. E a pessoa depressiva tem as variações de humor, né? Como você citou. Mas... Isso, vai oscilar, vai mudar. Então, outras contingências aí podem afetar nesse humor também. Então, ninguém é estático. A gente está em movimento o tempo todo. Então, as recaídas, elas fazem parte também, mas nem por isso é motivo para desistir do processo, para desanimar. Porque aí, quando você volta muito mais forte. Quando a pessoa sai de uma recaída ali, seja uma ideação suicida, ou uma crise de ansiedade, ou uma crise mesmo de depressão, quando ela volta bem mais forte. Aí ela ganha mais força, porque o próprio processo da terapia, da análise, ele fortalece você. Ele vai fortalecendo. Na depressão, é muito bonito e muito interessante de ver, sabe? Porque, assim, a fisionomia da pessoa muda. Então, eu já trabalhei há muito tempo, como eu já falei aqui antes, né? Eu tenho quase 13 anos de formada. E eu já trabalhei em diversas áreas da psicologia e na clínica, eu trabalho desde que me formei. E é muito interessante, porque todos os lugares que eu já trabalhei, as secretárias, elas sempre percebem isso. Elas falam assim, nossa, doutora, às vezes quando me chamam assim, nossa, Lisa, como é interessante perceber como essa pessoa chegou aqui. Meu Deus do céu. E como ela está agora. Como ela sai daqui agora. Porque às vezes a pessoa chega arrastada, Dani. Às vezes precisa de 2 pessoas para levarem. Vai uma pessoa segurando aqui, a outra aqui, a pessoa chega, ela não consegue andar direito, arrastada mesmo. E aí, depois de um tempo de tratamento, a pessoa ela já sai quase que saltitando. E assim, a mudança, a transformação que vai acontecendo. É lindo demais de ver, né? Nossa, é incrível. Que trabalho bonito, que pode acontecer, sabe? Assim, acho que a principal mensagem que eu quero passar aqui hoje é de que é possível sair também de uma depressão e que é possível se tratar. Tem tratamento. Então, tem gente que está na depressão e que acha que é o fim. Não, acabou para mim, não tem mais jeito, já era, porque a dor é muito forte. Não tem força nem para levantar da cama. Não tem força para levantar. A dor é muito forte. A pessoa olha no espelho e não se enxerga mais. E a mensagem é essa, assim, tem jeito, tem como, tem possibilidade e é possível. É possível. Olhar tirar esse sofrimento, porque a dor Sim. a depressão é um sofrimento, né? Muito grande. A pessoa está passando por algum sofrimento. Nossa, muito, muito grande. Se eu presenciar algum momento de crise suicida de alguém, o que eu devo fazer para relaxar ou distrair essa pessoa? É um momento bem tenso, viu? Se a pessoa está com a ideação suicida, ela quer se machucar, ela vai tentar se machucar de alguma forma. Então, às vezes, assim, ela tá ali, ela vai pegar um objeto, ela vai tentar se machucar. Às vezes, ela vai tentar se automutilar. De pegar e dar uma crise e pegar a faca ali. E tentar o que a gente tem que fazer? Manter a calma também. Não vai adiantar nada você ficar apavorado, mesmo que o momento ele seja realmente assustador, mas é tentar se acalmar também para lidar com isso de forma tranquila. E conversando com a pessoa, tentando manter esse contato visual, não perder isso, sabe? Manter esse contato visual, olhar nos olhos mesmo, mostrar para a pessoa que você está ali, que ela pode contar com você e que você está disposto a escutar. Então, fala comigo antes, conversa comigo, o que você está sentindo, deixa esse negócio aqui, conversa comigo um pouquinho, deixa eu te abraçar. Antes de você fazer, então me abraça. Você vai me deixar sem um abraço? Então, você começar a colocar, assim, sabe, para ela o quanto amor, ela é importante. Né? Quanto ela é exatamente. O quanto ela é especial. E aí, tentar e acalmar até que você consiga retirar. Se for o caso, peça ajuda. Já liga para a SAMU, já liga para a polícia, qualquer coisa. Só não deixa de ajudar e de pedir ajuda também. Porque, às vezes, o familiar, ele fica desesperado. Ele fica em pânico, o que eu faço aqui agora? E começa a chorar junto, e começa a entrar em desespero. Mas é importante, mesmo que seja uma situação complicada, manter a calma e, às vezes, liga para a SAMU, liga para a E se puder evitar também, né, Zé? Tipo assim, se já perceber que a pessoa tem esses pensamentos, já tirar as facas, tirar qualquer objeto. Sim. E até medicação. Porque geralmente acontece dentro do quarto, o que eu vejo, me fala assim, é dentro do quarto. É porque normalmente a pessoa ela tem sozinha, um espaço ali, né? Um espaço, às vezes é um momento de privacidade.
Então, medicação, normalmente, Você fala para a família, tipo assim, ó, tira as facas, sempre falo. Se a pessoa está com ideação, tenha muito cuidado com o que ela tem acesso. Então, olha na bolsa, porque às vezes a pessoa, ela esconde um negócio lá que você nem vê. Ela esconde um objeto, às vezes pega uma corda, um negócio, tira um fio. Às vezes coisas assim que a gente nem imagina são objetos perigosos. Tem que pensar em todas essas alternativas para deixar o ambiente seguro, doloroso, né? É doloroso falar isso, é doloroso pensar isso, mas precisa falar, precisa pensar. Então, tirar de todo acesso a esses objetos, porque... E assim, Dani, às vezes, né, a pessoa... eu não estou aguentando, e esse cuidado com o cuidador também é importante. Porque imagina, você conviver 24 horas com alguém que está ameaçando o tempo todo ali tirar a própria vida, ou que está num sofrimento muito grave, num sofrimento muito grande. Então, a família também precisa buscar ajuda. Até para poder ajudar o paciente, para poder ajudar a pessoa que está sofrendo. Porque senão a família adoece junto. Todo mundo adoece. E na pandemia... Nossa, isso intensificou demais. Intensificou muito, né? Muito mesmo. Existe o sintoma de Covid e a síndrome do Covid, né? Que foi esses problemas aí mentais que... As sequelas emocionais. Muitas sequelas, inclusive. Algumas pessoas nem pegaram Covid, mas ficaram. Com muitas sequelas emocionais. Sim, muita gente que nem sabia. Só de sentir o medo, né? Sim, nem sabia o que era ansiedade. Depois da Covid, nossa, a pessoa vivenciou crises terríveis de ansiedade. Pânico, da mesma forma. E outros transtornos também, né? O próprio TDAH, muita gente desencadeou isso começou a aparecer com mais intensidade, justamente por conta dessa síndrome do pensamento acelerado e várias outras síndromes que apareceram. A burnout, né? Várias outras que apareceram e intensificaram depois da Covid. Porque a mudança na rotina foi muito radical. A pessoa começou a perceber também o próprio limite da vida, a fragilidade da vida. Isso é muito assustador. Muito. Você pensar que, de repente, você está aqui... Se a gente pensar muito nisso, a gente acaba adoecendo, né? A gente nem pode ficar pensando nisso. O Covid nisso. amedrontou muito. Muita gente. E aí chegou um momento que eu parei de ver televisão. Eu falei, eu vou parar de ver televisão, porque senão eu vou surtar. E eu ficava só assistindo as lives. As lives de artistas e filme. Mas foi adoecedor e não mesmo, ligava o né? jornal, não. Queria nem saber. Muito adoecedor. Ter que parar tudo, ter que ver ali a questão financeira. Foi afetada. Foi muito triste ver tantas famílias morrendo. Muita gente, muita dor. A nossa família... Lidar com a dor do outro, né? E ainda bem que a gente se sensibiliza, mas isso também afeta, isso mexe muito com a gente. Você vê muita gente Quando você vê nosso familiar, eu tinha medo só de pensar em meu pai e minha mãe. Sim, eu também ter Covid. Muito medo. Eu vivi a Covid, a época, assim, o período de uma forma muito intensa. E isso também me causou dano, sabe? Justamente teve que fazer o atendimento online, Nossa, né? mudar para atendimento online, foi muito radical. E na época, muito difícil, porque muita gente teve resistência, muitos pacientes não queriam de jeito nenhum. Depois é que foram adaptando, mas o processo de adaptação foi muito complicado, muito difícil. Muitas mudanças, muitas alterações. Na época da pandemia, eu atendia online, dava aula online. Então, eu tive uma sobrecarga muito grande de trabalho também. E na época, eu adoeci também mentalmente. Inclusive, no outro episódio, a gente falou da síndrome de burnout. Eu tive burnout em 2020. Eu tive e precisei tratar. Justamente por conta disso. Sobrecarregada, a pandemia estresse no trabalho. Foi muito estressante. Muita sobrecarga. Muito. Então, eu precisei admitir, reconhecer que eu precisava parar e precisava me tratar. Eu fiquei 3 meses tratando. Precisei afastar do trabalho para poder tratar. Esses pacientes que já têm, né, já é avançado o caso de depressão, para ter pensamentos suicidas, você encaminha para o psiquiatra para tomar medicamentos? Então, em todos os casos, ansiedade, TDAH, vários casos, né, síndrome de burnout, vários casos, tem um ponto de limite ali, que você percebe. Se você percebe que o transtorno, que a síndrome, ela está paralisando demais a vida do paciente, o paciente ele não está conseguindo desenvolver nada, ele não está conseguindo mais fazer o básico, o cuidado mínimo, e ele está tendo uma resistência muito grande ao próprio tratamento psicoterápico, a gente precisa encaminhar para o psiquiatra, porque aí precisa de uma medicação. E nesses casos, principalmente, mas porque a gente não pode brincar com a vida. Mas tem que continuar com a terapia? Continua com a terapia. As consultas com o psiquiatra. Exatamente, porque são coisas diferentes. O que a terapia trata é diferente do que a medicação. A medicação, Dani, ela vai ajudar a aliviar os sintomas.
Mas não a dor, né? Não a dor. O que vai fazer com que você possa administrar aquilo, lidar com a dor, trabalhar com a dor, elaborar a dor, vai ser a terapia, vai ser a análise. Então, são duas coisas diferentes. Uma não elimina a outra. Da mesma forma que se o paciente precisa da medicação, o profissional de psicologia precisa encaminhar. É muito grave isso e tem muitos psicólogos ainda, infelizmente, que têm uma resistência a isso, de achar que não precisa de medicação. Porque, infelizmente, tem uma banalização mesmo da medicação. Começou a banalizar tudo a medicação. Ah, sentiu tal coisa, medicação. Ah, não sei o que, medicação. Só que a gente é que tem que entender qual que é o limite disso. Sabe? E administrar isso de forma sábia também. Que não existe remédio para felicidade. É a mente da gente que tem que estar sã, né? Sim, exatamente. E aí cabe ao profissional agir com ética, agir com rigor, agir com cuidado e responsabilidade e perceber. Até aqui está funcionando a terapia, mas nesse ponto aqui, desses sintomas intensificados, não dá conta. Vai precisar de uma medicação aí para poder aliviar esses sintomas. Sim. Porque, inclusive, quando o paciente está com muitos sintomas e os sintomas muito intensos, ele não consegue fazer uma terapia da melhor forma. Então, a terapia também começa a não ter tanto efeito. Então, às vezes, precisa aliviar os sintomas para que a terapia também comece a dar efeitos. Porque aí ele começa, depois de aliviar os sintomas, ele começa a ter mais clareza, mais consciência do que ele está vivendo, começa a ter mais força para tomar decisões, as decisões que ele precisa tomar, para se cuidar mais, para se fortalecer mais. Então, nesses casos, principalmente nos casos de ideações suicidas, a gente tem que ter muita responsabilidade e encaminhar. E encaminhar com responsabilidade também, sabe? Encaminhar com relatório para o psiquiatra, para que o psiquiatra saiba o que está acontecendo ali, quais são as causas, né, os sintomas principais, e orientar a família. Nos casos de ideações suicidas, a gente precisa ter um contato com a família, para orientar a família, porque esse paciente está em risco. Então, se ele está em risco... o psicólogo com o paciente é totalmente sigiloso, né? Mas nesse caso aí tem que alertar a família, então, né? Sim, a gente não fala o que o paciente fala, mas a gente orienta a família para que a família possa participar do tratamento também. Principalmente nos casos de jovens, adolescentes, né? A família precisa participar. Sim. Então, muitas vezes, a família também tem que ajudar, tem que mudar algumas coisas dentro de casa, porque tem alguns hábitos... seguro, ver o que fala, né? Tipo assim, você tem tudo, né? Porque você tá assim, o que falta na sua vida? Sim, exatamente. Então, tem que ter esses cuidados, assim, a gente orienta. A gente não fala, que fique bem claro aqui, que a gente não conta para o outro o que o paciente falou. Ah, ele falou isso, 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 isso e isso. Não. A gente orienta para que o pai, a mãe, ele possa participar do tratamento da melhor forma, né? E para que ele possa ajudar também a pessoa a sair daquela condição que ela está. Então, precisa desse apoio. Crianças sentem depressão? Sentem. Não é só... Eu achei que fosse... Só na adolescência. Meu Deus, é mesmo. Crianças também têm depressão. E como é que a gente percebe uma criança em depressão? Da mesma forma do adulto. Ela começa a perder o interesse pelas coisas, ela começa a ficar muito quietinha, muito calada, muito triste. Às vezes o pai acha que é timidez. Acha que é a pessoa pode estar já no quadro. Fase, né? Muitos pais, inclusive, acham que é só uma fasezinha, ou então é birra, ou então é mania, alguma coisa desse tipo. E tem sim a depressão na infância. É eu não sabia que tinha depressão na infância. Tem depressão. Tem ansiedade na infância, depressão na infância. E outros transtornos também mais graves na infância, né? Vários outros transtornos mais graves. Então, tem que prestar atenção. Na criança também. Se ela está mudando, ela é de um jeito e está mudando, tem alguma coisa ali, algum sinal. E, às vezes, o que causa, uma das causas da depressão na infância é o tal do bullying. A criança está sofrendo bullying na escola, e ela não consegue falar. Sim. Ela não consegue verbalizar, ela não consegue contar para a professora, ela não consegue falar para os pais. E aí ela desencadeia uma depressão, quadro de depressão. É muito Crianças não contam mesmo, porque minha filha, quando ela... Eu falei no episódio anterior, né, que ela ficou com medo de um homem, né, que estava no restaurante, um homem passou e segurou ela pelo braço. E aí meu marido... né, levantou da mesa e pediu para ele sair do restaurante, né? Sim. Aí ela viu aquela situação, sentiu medo. Só que ela não falava pra gente. Ela falava assim, quando a gente ia sair, ela falava assim, eu tô com sono, né? Aí eu via que ela via uma pessoa com o mesmo estereótipo daquele homem. Aí eu falei assim, olha, tá
Helena sentiu medo porque ela viu um homem parecido com aquele lá. Sim. Então, toda vez que ela via uma pessoa com aquela característica, ela sentia medo. Mas ela não me falava, mãe, vamos embora, mãe, eu tô com sono. Mãe, eu tô com frio. Quando passava pelo Parque das Aves, ela levantava o vidro do carro, porque ela falava que estava com frio. No calor, mas no fundo ela estava com medo. Aí que eu fui procurar ajuda, eu falei, não, ela realmente está sentindo medo. Né? Eu comecei a notar, quando ela via uma pessoa de bermudão, chinelo, com aquele caminhadozão, e de boné, ela ficava, quero ir embora, eu tô com sono. Então, criança, que você falou, não hoje ela já de boa, já tá tranquila, mas aquilo ali criou uma coisa no cérebro dela que eu não imaginei, porque foi uma situação tão rápida, né? Sim. Eu não imaginei que aquilo ali... Mas pra ela... E ela falou para a psicóloga, falou assim, eu achei que ele fosse me roubar, me levar. Tá vendo? E aí desperta Ele achou que fosse ladrão, ele achou que fosse ladrão. Ia que ia levar ela, mas ela nunca falou isso para mim. Olha só. Nunca. Tá vendo? Então, mães, ficam atentas, porque geralmente a criança não fala. Exatamente. Não fala. Tem que prestar atenção nos sinais. E aí, procurar um psicólogo, como você fez, né? Inclusive, mandar um abraço pra Mari. Mari Pimentel. Vou convidá-la para vir aqui, pra gente falar sobre a psicologia infantil. Sim. Ótimo tema. Beijo pra Mari. Pois a importância de procurar, viu, Dani? Isso. Procurar tratamento, porque criança, sim, e criança faz terapia, criança faz análise. A gente fala assim, mas como é que a criança faz? É diferente, a gente trabalha com a criança de um modo diferente. O brincar ali, né, o lúdico, que parece às vezes só uma brincadeira, na terapia não é só brincadeira. O desenho, que às vezes, é só um desenho, gente, foram 10 sessões que ela foi uma criança obediente, então recebeu alta rápido, mas ela você tomou a iniciativa de dormir no próprio quarto, ela largou o celular, ela usa assim muito pouco mesmo, ela toma abuso, já entrega. Ela começou a comer, né, sem precisar ver desenho, começou a comer, ver a importância da boa alimentação. Até a fralda, que na época ela tinha 4 anos e ainda não queria sair da fralda do cocô. Só do xixi que ela tinha saído. Mas por quê? Por minha culpa, que eu falava, é a bebezinha da mamãe. Né? Então, tudo isso aí que a gente fala, que eu tratava assim, aí Mari falou, Dani, a Helena é uma criança, você pode tratar ela igual a bebê. Que eu falava assim, é minha bebezinha, vem cá que é minha bebezinha, não cresce não, filha. E aí eu fui também fazer minha tarefa dentro de casa. Sim, tá e aí eu comecei a tratar ela como criança. Né? E muito mais atenção, tanto que eu acompanho ela mesmo de manhã nas tarefas e levo no inglês, busco. Eu que dou banho, eu que dou almoço. E, assim, sou muito mais presente. Ave Maria, outra coisa, bom, viu? Tá vendo? E, às vezes, os pais, eles colocam medo nas crianças. Tem muitos pais que ficam assustados, assim. Eu falei assim, uma vez mesmo, que uma adulta falou assim, se fizesse o velho do saco, eu te pego. Eu falo, não falei isso pra minha filha, não. Sim, que bom. Não falei isso não, porque ela vai criar um medo de velho do saco. Medo, isso bloqueio, aqui. Pois uma insegurança. Aí eu pedi, não bota não quero essas brincadeiras. Não é bom mesmo, porque não. A cabeça de criança, Ave Maria. Nossa, é um mundinho muito especial. É um mundinho especial. Muito especial. Mas a gente tem que entender que criança não é um mini adulto, né? Então, parar também de achar que criança dá conta das coisas que a gente dá, da forma que a gente dá. Criança é uma criança e precisa ser tratada como criança, respeitar os limites, cuidar, escutar. E, se for preciso, levar mesmo para tratar, porque merece. E é até interessante, Dani, porque tem gente que não trata na infância, aí depois não trata na adolescência, aí depois na vida adulta. Vem as consequências graves, né? Graves. E hoje nós estamos falando de uma situação muito importante. Sim. Né? Estamos aqui para falar sobre o Setembro Amarelo. Sim. Que muita gente ainda não conhece, né? E é algo polêmico, que muitas vezes as plataformas até não entregam, né? Falar sobre o Setembro Amarelo. E que o dia oficial é o dia 10 de setembro, Isso. Né? E já sei também que você trabalha ativamente aí nessa campanha contra o suicídio. Como é que você atua nessa campanha? Quando começou? Conta um pouquinho pra gente desse seu trabalho. Sim. Então, a campanha Setembro Amarelo é uma campanha mundial. Acho que muita gente conhece, né? É uma bandeira que vem sendo levantada e precisa de mais pessoas contribuindo com isso, porque, de fato, nós estamos perdendo muita gente
por causa do suicídio, por causa da depressão e de outros fatores também, né? Porque acho que vale lembrar que não é só a depressão, que às vezes tem pessoas que cometem suicídio e que não têm depressão. Então a depressão ela é um dos, mas não é o único fator. Tem gente que vivenciou uma outra situação ali e acaba cometendo suicídio. Mas a campanha Setembro Amarelo é uma campanha mundialmente, é uma campanha que acontece no mês de setembro, mas não é só o mês de setembro. Então tem até gente que fala assim, tem pessoas que ficam divulgando mensagem no Setembro Amarelo, mas nos outros meses, né, acaba atacando o outro, julgando. Sim. Então isso também é importante. Não adianta nada no mês de setembro você ficar colocando coisinha lá do Setembro Amarelo, e nos outros meses você não consegue fazer o mínimo, né, de gentileza, de cuidado com o outro, de atenção com o outro, de amor. Então essas coisas são importantíssimas, porque as campanhas, elas servem para lembrar a gente da importância do tema, mas não significa que a gente vai falar disso só no mês, né? A gente fala da vida só no mês, praticar o ano inteiro. Né? Cuidar da saúde mental o ano inteiro. Mas a campanha é interessante porque ela lembra a gente da importância do cuidado com a saúde mental e que a campanha ela surgiu justamente de um jovem que cometeu o ato nos Estados Unidos. E então, ele tinha uma Mustang amarela. Sim, exatamente, uma Mustang amarela. E aí ele era jovem, né, 17 anos, e comoveu muito. Sim, já estava acontecendo casos de suicídios. Sim. E aí a família... Sim, exatamente. Enlutada, a família com muita dor, resolveu ajudar outras pessoas com mensagenzinhas, com fitinhas amarelas, né? E essa campanha, ela chegou tardiamente no Brasil. Sim. Né? Porque ela já vinha acontecendo, né? Acho que eu estava lendo que em 2003 a OMS mandou um alerta, juntamente com a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, a conscientizar todos a importância de cuidar da saúde mental e não tomar medidas extremas. Sim. Né? E o Brasil foi participar já em 2015. Sim, 2015, para você ver 2015, então, como demorou. Então tem pessoas ainda que não têm conhecimento sobre da campanha. O Setembro Amarelo. Tem gente que acha que é só assim, uma brincadeira, ou então, né, só mais uma campanha. Gente, dados da OMS indicam que a cada 40 segundos uma pessoa é vítima de suicídio. Isso representa mais de 800 mil pessoas no mundo todo. E o suicídio é a maior causa entre as pessoas de 15 a 29 anos. Que eu estava, antes de conversar com você, eu vim pesquisar sobre isso. Triste e em relação ao Brasil, não sei como é que são os dados atuais, mas são dados 12 alarmantes. Mil suicídios, né? Todos os anos. 12 Sim. Mil no Brasil, uma pesquisa feita em 2019 pelo OMS, foram registrados mais de 700 mil suicídios. No Brasil, né, que é mais grave, específico, 14 mil casos por ano. Então, assim, 14 mil casos por ano é muita gente. São muitas pessoas que estão desistindo da vida, que estão acabando com a própria vida. E isso é muito triste. Muito suicídio hoje marca mais. E vem por muitas você acha que a droga também, que o consumo das drogas está demais, não está, Zete? Muito, Dani, muito. E isso tem contribuído. Jovens estão usando cada vez mais. Mais. E assim, normalizando muito, né? O uso de cigarros eletrônicos. Sim. Tudo é muito hoje natural. O uso de cigarros, de diversas drogas, de bebidas. Os jovens começam a beber muito cedo. O abuso do álcool. Sim, e esse abuso, ele tem uma consequência, né? Porque muitas vezes essa fase da juventude, da adolescência principalmente, ele está em crise de identidade, não sabe quem é ainda, não sabe o que quer da vida, essa crise da própria orientação profissional, o que eu vou fazer, eu vou seguir qual profissão, e tudo é muito difícil, muito complicado. Ser jovem, ser adolescente é complicado. E não quer ser careta, viu? Sim, eles acham que para poder tá na galera... Exatamente, e aí ficam tentando. Que tem que ser descolado, exatamente. Que tem que fumar. Ficam tentando se inserir nesses grupos. Exatamente. Né? E aí essas influências, tem sempre um ali que oferece, e às vezes, não vou falar não, porque senão eu vou ser ridicularizado. Se eu falar não... Tem um exemplo disso na minha vida universitária. Eu fui fazer faculdade em 2002. Foi de 2002 a 2005. Aí uma menina da minha cidade que não fuma o cigarro, aí tava lá em Marília fumando cigarro. Eu falei... Ué, fulano, você fuma? Aí ela falou assim, não fumo não, mas quando chega aqui me dá vontade de fumar. Entendeu? Aí eu falei assim, aí eu vi que ela estava fazendo isso para se sentir participante do grupo, da galera, descolada. Sim. Né? E eu sempre me divertia ali, tomava
minha caipirinha e tal. Mas de leve também, eu nunca dei trabalho para meus pais, viu? Sim, eu também tenho orgulho de dizer isso. Tenho orgulho de dizer. Agora eu fui morar fora, fiz faculdade. Mas, assim, eu falo que a educação vem de berço, né? Porque eu vivi ali num bairro, morei num bairro universitário, então era muita droga. Sim, muita. A gente que vivenciou isso fora da nossa cidade, a gente na sabe. Casa do seu vizinho, já que tá tomando chá, quando pensa que já tá tomando chá de cogumelo. E depois, você acompanhando a vida dessas pessoas, você vê que são pessoas que tiveram algum depressão, falando de ansiedade. Algum abuso ali, algum transtorno, alguma coisa mexe ali com a pessoa. Né? Mas eu acho que isso que você coloca é muito importante, porque essa coisa dos valores, né? A gente precisa trabalhar mais com isso. Isso. Tanto em casa, a gente tem nas que cuidar escolas. da infância, né? Exatamente. Quando a gente fala desse cuidado que precisa ter com a infância, é justamente por isso. Porque quando seu filho vai embora, quando seu filho sai de casa e que vai estudar, trilhões de coisas vão aparecer na frente dele. Mas ele precisa saber, né, o que ele pode aceitar, o que ele tem que aceitar. Então, se os valores estiverem firmes ali, edificados mesmo, ele não vai ceder à tentação, ele não vai querer participar da galera, porque ele vai ter um motivo, ele vai ter um desejo que vai movimentar a vida dele. Então, não é dinheiro desperdiçado você pagar uma terapia para sua criança, não é dinheiro desperdiçado você levar seu filho adolescente para uma terapia. Porque 90% dos suicídios podem ser evitados, né? Sim. Exatamente. E isso é mais triste, né, Dani? De pensar assim, nossa, poderia ter sido evitado. Se alguma coisa tivesse sido feita. É de nossa responsabilidade lutar para combater. E falando sobre o Setembro Amarelo, como é esse trabalho nas escolas? Você vai nas escolas? Então, eu falando do seminário, né? Agora eu já realizo o seminário desde 2018. Nós estamos agora na 4ª edição. Porque na pandemia não teve, então pulamos aí. Mas o 4º Seminário Setembro Amarelo vai acontecer dia 27 de setembro. É um evento que é aberto. Presencial? É presencial e mais para os jovens. Então, o debate nesse seminário, que tem a participação de psiquiatras e psicólogos, é para falar sobre saúde mental mesmo, é para alertar sobre o cuidado com a saúde mental, é para trazer mais informações sobre a saúde mental e dessa importância desse cuidado. E aí o seminário, ele não acontece só no dia, sabe? Só na data do seminário. Ele acontece com a preparação também, que é essa divulgação, que é feita nas escolas, nesses ambientes, que tem os jovens, que tem os adolescentes, as crianças. Então, eu vou nessas escolas, nesses espaços, falar sobre saúde mental. Eu tenho uma equipe? Tem uma equipe, para falar sobre saúde mental, para divulgar da importância desse cuidado. Conta comigo. Olha só. Eu posso fazer parte da sua equipe? Claro! Nossa, que prazer. Eu quero. Que bom, Dani. Será um prazer ter você nos ajudando. E assim, é a coisa mais simples, porque a gente vai falar da vida. E falar da vida todo mundo sabe. Você não precisa ser formado em psicologia, ter nenhum curso, né, de psiquiatria para você falar da importância da vida. Com certeza. Basta saber viver, basta querer viver, ter esse desejo pulsando aí. Então, até deixo aqui, se alguém mais quiser, estiver à vontade para ajudar, quiser ser voluntário. Vamos, gente, vamos participar. Vamos abraçar essa campanha. Quanto mais pessoas abraçando essa campanha, maior ela se torna, né? Sim, exatamente. E aí, o trabalho é feito nas rádios, nas igrejas. E nas empresas. Algumas empresas como você acha também. que as empresas devem trabalhar com isso? Porque tem muito caso de depressão que vem dentro do trabalho, que a gente já falou sobre isso. Sim, exatamente. Né? Então, eu acho que as empresas têm que fazer também uma campanha. Sim, uma campanha e intensificar esse cuidado também. Mudar algumas práticas dentro da empresa. Convidar profissionais. Mental, se não tem um profissional ali que trabalha, o ideal seria esse, né? Que toda empresa contratasse ou um psicólogo para atuar dentro da própria empresa, ou então um consultor para trabalhar oferecendo também um serviço, mas se não tem, pelo menos nesse período agora, de convidar, de chamar para trabalhar, tratar essas questões da ansiedade dentro do trabalho, dessa questão da produção, de tratar esse esgotamento, de tratar as relações dentro do trabalho, porque às vezes a pessoa ela briga ali muito dentro do trabalho, ela causa muita picuinha, e às vezes assim é porque ela não está bem em casa, então ela precisa conversar com alguém sobre aquilo, para ela poder separar trabalho e casa, trabalho e família. Então aprender a separar, um profissional vai ajudar. Então as empresas ficam aí aberto. Você tem ajuda do município para fazer essa? Não, do município não. Eu normalmente, para o evento, a gente conta com o apoio de empresas ou de profissionais.
para o dia do evento, porque aí a gente traz outros profissionais também para participar, psiquiatras. Você acha que falta mais investimentos em políticas públicas? Eu acho que sim, de modo geral. O que precisa para aquecer mais essa campanha de Setembro Amarelo? De modo geral, sabe? Eu vejo que, assim, as pessoas... Tem muita gente que me procura, até por conta da experiência no rádio, do trabalho com rádio, então as pessoas elas me procuram muito para relatar que elas estão... Tem gente que está com um pedido, encaminhamento para fazer psicoterapia há 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, Dani. Meu Deus. 1 ano. Você acha que uma pessoa que ela está com quadro de depressão vai esperar ela um vai ano? esperar 1 ano? Essa pessoa já tentou suicídio 30 vezes. Então, assim, aí às vezes eu fico muito sentida com isso e eu abro na minha agenda também atendimentos com valores sociais justamente para atender essas pessoas. Só que eu não dou conta de fazer isso sozinha. Eu não posso fazer isso sozinha, até porque eu não tenho disponibilidade para fazer. E aí eu fico muito sentida de ver que as pessoas elas estão sofrendo e, infelizmente, são poucas políticas públicas. Aqui em Caetité, por exemplo, né, tem alguns trabalhos que são feitos? Tem alguns trabalhos, mas eu ainda acho que são poucos trabalhos. A saúde mental ainda não é prioridade. Não era e continua não sendo prioridade. As escolas precisam mais de psicólogos. Eu atendo muitas crianças da rede pública e que sofrem muito, e os pais ficam desesperados. E muitas vezes falta ali um psicólogo que possa dar uma orientação, que possa fazer pelo menos um plantão psicológico dentro das escolas. Então falta isso, sabe? Infelizmente, faltam psicólogos. Eu não sei se você acompanhou, mas depois do retorno às aulas, depois da pandemia, muitas notícias sobre ansiedade coletiva. Então, uma pessoa tinha uma crise de ansiedade dentro das escolas. As outras começaram a ter também. Sim. Então, assim, 30 jovens, adolescentes tendo crise ao mesmo tempo. Imagina o desespero. As famílias... Não, e eu vi alguns comentários falando que são espíritos que estavam na escola, que viu... Começa a colocar outras questões religiosas, né? Para justificar ou para abafar, ou muitas vezes para não ter que debater o que precisa ser debatido. Então, acho que a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, elas precisam abraçar mais a causa. Principalmente essas 3, sabe? E fica esse alerta de abraçar mais. Né? Sim, e cuidar mais da saúde mental. Porque assim, mas a gente já investiu em tantos profissionais. Ainda é pouco, ainda é muito pouco, porque as pessoas estão sofrendo muito. Para uma pessoa ficar com um pedido de um psicólogo há mais de 1 ano, ou quase 1 ano, é muito tempo. Ela pode cometer... Nossa, e quantos a gente provavelmente já perdeu por causa disso? E quantas pessoas já adoeceram? E quantas pessoas muitas vezes têm que procurar um serviço particular porque não dão conta? Então, tem várias questões que envolvem isso. E o suicídio, ele precisa ser debatido como um problema de saúde pública mesmo. Ele é um problema de saúde pública. A gente precisa debater isso dessa forma. Então, a gente precisa investir mais em políticas públicas, cobrar mais isso. O suicídio já é um limite, né? Já vem da depressão e aí a pessoa já não... Sim, ou de outras patologias, né? Não só a depressão, mas de outras causas. Transtornos mentais também, né, Zete? Sim, vários transtornos que podem levar também. Ou, às vezes, outras causas, né? Bullying, a pessoa está sofrendo alguma outra questão ali dentro da escola, dentro de um espaço, dentro da própria vida, está num momento limite e ela não tem esse suporte, esse apoio para buscar. Então, acho que precisa investir mais em políticas públicas. Eu acho que os nossos representantes, eles precisam falar mais sobre saúde mental. Eu acho que é pouco debatido, sabe? A gente não vê os nossos representantes falando sobre isso. Não. Precisa falar mais. Não só agora, porque acho que assim, né, agora pode ser que apareça um ou outro, e tem sempre um evento ou outro, alguma coisa, alguma manifestação, a gente vê muito Outubro Rosa, que é uma campanha importante também. Sim. Mais Novembro Azul, mas eu vejo que o Setembro Amarelo ainda é pouco... Sim. Pouco debatido. Pouco. E aí eles vão falar, não, mas tem esse evento aqui, essa ação aqui. Ainda é pouco. Ainda é muito pouco. E eu sei que tem algumas coisinhas pontuais que acontecem, sabe? Mas ainda é pouco, pelo número de casos. Anteontem, eu estava olhando no noticiário e eu vi uma notícia de um jovem em Guanambi que cometeu suicídio. Então, essas notícias, elas aparecem o tempo todo. Sim. E a gente vai, assim, agora a gente começa a prestar mais atenção. Uma coisa que poderia ser evitada, né? Exatamente. Aí é que entra nesses dados aí que você trouxe. 90% dos casos. A gente
poderia evitar. Evitar. E aí, por que a gente não fez? Ou por que a gente não evitou? Ou por que o município não investiu ainda mais do que está investindo, né? Acho que a saúde, de modo geral, ela precisa ter um olhar mais atento, um cuidado mais especial. Com certeza. Vou aproveitar aqui a pausa para dar um alô e um agradecimento aos meus patrocinadores, Escolinha Grão de Areia, André Pesquisa Advogados, Karina Marques, Mason, Ai Que Fome. Quem quiser também está aqui apoiando o nosso podcast, me chama, manda mensagem, manda um direct para mim no Instagram, Casa das Mesas. Quero agradecer a todos vocês, né, por esse podcast existir tão importante. Sim. Né, eu devo apoio também dessas pessoas. E a gente quer conhecer um pouquinho, já falamos sobre Setembro Amarelo, a gente já fez um episódio e falamos sobre muitos temas interessantes. Agora eu quero conhecer um pouquinho de Elisete Andrade como pessoa, como psicóloga, já conheci demais. Estou aqui fã do seu trabalho. Vamos para um ping-pong assim, rapidinho? Vamos. Aquele papum. Vamos, engraçado que eu sempre Pra via fechar? isso nas entrevistas, eu achava o máximo, né? Então, não sei se eu vamos lá. vou ser tão rápida assim, porque às vezes tem horas que falar, a gente trava um pouco, né? Trava. Trava um pouquinho. Mas vamos lá. Comida, Farofa de ovo, bebida, água, cor, branca, filme, Até o Último Homem. Já assistiu? já. Música, Tocando em Frente. livro, Livro A Hora da Estrela, Clarice Lispector. ídolo na música, Oswaldo Montenegro. um ídolo na vida. Manha. Se não fosse psicóloga, seria? Eu costumo dizer que se eu tivesse 1000 vidas eu seria psicóloga, então eu não sei responder essa. Qual frase te define? Pode ser duas? Pode. Porque acho que, assim, tem uma frase que me seguiu durante muito tempo na minha vida. Eu sei que é um ping-pong, mas que é uma frase muito importante da Cecília Meirelles, que é: a vida só é possível reinventada. E eu levo essa frase, assim, muito a sério, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a se reinventar, a aprender a ressignificar. E a outra, que é uma que define muito, assim, muito do que eu sou também, é do Guimarães Rosa, que o que a vida quer da gente é coragem. Eu levo isso muito a sério. Maior qualidade, Eu acho que eu sou generosa, maior defeito, teimosa, seu maior medo, perder a fé. sua maior mania, Copo d'água na mesinha da cama. Não durmo sem um copo d'água. Tem que ter. qual superpoder gostaria de ter? Superpoder? Eu acho que era poder ressuscitar todas as pessoas que partiram por suicídio. Poder trazê-las de volta, porque eu sei que elas não queriam morrer, elas queriam só acabar com a dor. Então, se eu tivesse um superpoder hoje, seria esse. Perdoa uma traição? Perdoo. Só não quero conviver com um traidor. Então, Qual o melhor sentimento do mundo? amor. Acho que é o amor que vai nos salvar e nos redimir das nossas tragédias, nos libertar. É o amor. Então, Essa é Elisete Andrade, essa psicóloga maravilhosa. Dani. Como é bom estar contigo de novo. E eu quero outras vezes, viu? Pronto. Tô abusando, né? A mania agora é participar do podcast. Pronto. Entrevipcast vai virar minha nova mania. Maravilhoso. Obrigada demais. Obrigada, gente. Até o próximo Obrigada, episódio. Dani. Obrigada. Foi um Eu que prazer. agradeço. Muito Foi bom obrigada. demais. Conto Muito com vocês no importante. dia 27 de setembro, quarto seminário Setembro Amarelo. Não esqueçam, tá? E cuidem bem de vocês. Cuide bem de você. Você é Com muito certeza. importante, muito especial. Você Continue com esse também. projeto lindo, viu? Obrigada. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Você brilha, Oh. Dani. Você é maravilhoso. Ai, pai, incrível. eu tô ficando emocionada. E é Ó, mesmo, tô é incrível, chorando. incrível. Você é importante, a sua vida é importante, tem um valor muito grande. Então não deixa nada. A Eu sua sei que também. muitas dificuldades, mas não deixa nada
tirar você desse caminho, não. Porque a sua estrela, ela é grande demais, ela brilha demais. Então, continue brilhando, viu? Você continue também espalhando é luz, amor. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, beijo. Cuidem de vocês.